No final do ano de 2018, Igor 3K e Monark decidiram imitar descaradamente o mundialmente conhecido Joe Rogan, inaugurando o Flow Podcast. E assim se deu início a um movimento de podcasts em todo o país. E é sobre o modelo de negócio do Flow que iremos falar hoje, então bora lá! Podcast é, a bem grosso modo, um programa de áudio na internet. Mas o podcast não é um formato novo, muito pelo contrário. No Brasil, o pioneiro foi Danilo Medeiros, com o Digital Minds em 21 de outubro de 2004. De lá para cá, vários programas foram sendo criados, como os podcasts do B9, os da família Não Salvo e, é claro, o Nerdcast, sendo esse último o de maior sucesso por muitos anos. Porém, podcasts em vídeos não eram destaques no país. Com o modelo de negócio complicado de monetizar, vários podcasts de alta qualidade foram ficando pelo caminho, e pelo alto risco e custo de uma transmissão ao vivo de seus episódios, poucos arriscaram ir por essa estratégia. Mas esse não foi o caso do Monark e do Igor 3K. Eles já conheciam muito bem o modelo de podcast do Joe Rogan, extremamente conceituado nos Estados Unidos, levando grandes personalidades como Elon Musk, Miley Cyrus, Neil deGrasse Tyson, Macaulay Culkin, entre outros famosos, para o seu podcast. Tendo em vista a quantidade de celebridades de internet que os dois conheciam, eles decidiram investir no projeto com intenção de trilhar um caminho parecido. E isso aparentemente já aconteceu com eles ao nível nacional, já que atualmente eles possuem 2,5 milhões de inscritos e mais de 250 milhões de visualizações em episódios que chegam a ter até 4 horas de duração. Isso apenas no canal principal, já que aqui eu não estou contando com o canal de bastidores, nem o de cortes, que também possui uma alta audiência. Para entender um pouco sobre esse projeto, que foi crescendo de forma orgânica, e como eles estão reinvestindo para crescer ainda mais, é que a gente vai montar esse modelo de negócios aqui. Então, bora lá! Começando então, falando dos segmentos de clientes. A gente tem aqui os seguidores do Flow Podcast, os espectadores do Flow Podcast, os espectadores da família de podcasts do Flow. Os espectadores do Flow são espectadores de podcasts em vídeo, longos e descontraídos, com personalidades conhecidas. Já que maior parte da audiência do Flow vem de pessoas que realmente assistem o podcast em vídeo e, apesar de não necessariamente todos os convidados serem conhecidos, maior parte da audiência veio e permanece por nomes muito conhecidos, como Danilo Gentili, Alok, Matuê, Eduardo Bolsonaro, entre outros convidados. E aqui a gente tem os espectadores de podcasts variados, que são o dos podcasts da família do Flow Podcast. Esse segmento de clientes são ouvintes de podcasts de diversos segmentos. Isso é porque o Flow Podcast investe agora na produção de outros podcasts, como o Vênus Podcast, apresentado pela Cris Paiva e Yasmin Yassine, e o A Deriva, apresentado pelo Arthur Petri. Agora a gente vai para a proposta de valor. Então, a proposta de valor para o espectador do Flow Podcast é proporcionar uma conversa descontraída, longa e livre, como um papo de boteco entre amigos, onde o convidado pode desenvolver suas ideias sem qualquer tipo de pauta ou as restrições normais de outras mídias. Isso foi escrito pelas próprias palavras de quem faz o Flow Podcast, pois isso está escrito no site deles, que é essa a intenção. Já a proposta de valor para quem escuta os outros podcasts é impulsionar o crescimento da mídia de podcasts como um todo, com alta qualidade, através da produção de diversos programas com segmentos variados. Então, investindo na produção de outros podcasts, eles acabam aumentando e impulsionando a própria mídia de podcast em forma de vídeo. Então aqui em canais eu coloquei os agregadores de podcast, ou seja, onde as pessoas irão assistir. Eu coloco aqui o YouTube como um agregador de podcast, porque é um canal que eles têm muita audiência. O Spotify, a Amazon, o Google, a Deezer, a Apple Podcasts, enfim, todos os agregadores de podcast são os canais em que eles entregam a proposta de valor aos segmentos de clientes, ou seja, onde esses podcasts são realmente consumidos. Na relação com os clientes, a gente tem basicamente a plataforma de membros, que é a plataforma na qual há uma relação mais próxima com a audiência, e as mídias sociais, onde são postados conteúdos de bastidores, agenda semanal,
e divulgação dos episódios. Se a gente vier aqui para baixo, a gente vai falar das receitas, e aqui é um campo muito interessante, e eu acredito que isso aqui vai ser cada vez mais dinâmico. Então, isso que eu falo hoje pode ser realidade no momento atual, mas a cada mês, a cada trimestre, semestre, ano, eles vão com certeza mudando isso aqui e adaptando para aquilo que mais faz sentido financeiramente. Mas hoje a gente tem aqui diversas formas com que o Flow ganha dinheiro. Começando então com a loja do Flow, que atualmente só possui alguns modelos de camisas para serem compradas. Então, tem algumas camisetas lá, mas com essa loja, eu acredito que eles vão conseguir aí monetizar de forma bem legal se tudo der certo. Tem também os eventos do Flow, já que há a intenção de criar eventos presenciais com o fim da pandemia e, claro, monetizar esses eventos. Tem o próprio AdSense, né, que pela audiência que eles têm no YouTube e na Twitch, eles acabam ganhando pelas propagandas que vão aparecendo nos vídeos ali, e essa é uma parte muito importante do faturamento deles. Temos os patrocínios, que são empresas com contratos longos ou pagamentos esporádicos. Então, essas são as empresas que querem patrocinar o programa para serem anunciadas durante os episódios. E aí, a gente já teve várias empresas, como a própria Amazon já anunciou neles, a WhatsApp anunciava no ano passado, e várias outras empresas que podem fazer aí esses contratos. Nós temos também as perguntas e os recados da audiência, que através do site do Flow é possível comprar Flow Coins, que são as moedas do Flow. E assim, as pessoas podem doar na live para realizar uma pergunta ou até mesmo fazer um anúncio do seu negócio ou da sua empresa, dependendo da quantia doada. Então, eles colocam lá um valor estipulado para que você possa doar e falar sobre a sua empresa. Então, é uma forma de patrocínio, ou você simplesmente paga um valor mínimo para que eles falem o seu recado ou faça a pergunta para o convidado do podcast. Além disso, a gente tem os canais sobre o Flow. 2 canais que eu sei que eles têm atualmente são os cortes do Flow e o Aquele Flow. Os cortes do Flow bombaram bastante e outros canais também fazem cortes de vários podcasts. Mas, basicamente, isso eles pegam pedaços do podcast e colocam em vídeos separados com títulos e thumbnails normalmente bastante chamativos. O Aquele Flow é um canal de bastidores que, a última vez que eu vi, estava bem desatualizado. Mas eu acredito que é um canal relevante que pode trazer, né, uma quantia considerável, caso dê certo, de faturamento para dentro desse negócio. É mais um canal, né, que eles têm para poder gravar os bastidores daquilo que já vai acontecer, independente do canal existir ou não. Então, acredito que é uma forma deles monetizarem aqui. Mas, de qualquer forma, os canais sobre o Flow, principalmente o de cortes, é aqui bastante importante para o sucesso do Flow Podcast. E a gente tem aqui a plataforma de membros. Com essa plataforma, é possível se tornar um membro do Flow Podcast. E, atualmente, eles possuem 2 planos. Tem o plano humilde, no qual a pessoa recebe emblemas no perfil de cada um dos convidados. Então, todo convidado que vai lá, eles recebem um emblema se eles estiverem assistindo, né? Tem que recuperar esse emblema lá dentro da plataforma. Mas se vai, por exemplo, o Jacan, tem um desenho, um emblema do Jacan lá dentro da plataforma para eles receberem. E aí, quem está escutando vai lá e captura esse emblema quando o convidado vai. Então, cada convidado vai proporcionar um emblema diferente para o perfil de quem está usando. Tem acesso, né? O membro humilde também tem acesso à galeria de fotos exclusivas, tem descontos progressivos em produtos da loja. Atualmente eles têm a camiseta, mas eu acredito que esses produtos vão cada vez aumentar, né? Vão ser variados os produtos aí, assim como acontece na Nerd Store, que é uma grande loja aí do Jovem Nerd. E esse membro humilde também tem desconto no preço de eventos, que ainda não aconteceram, mas provavelmente vão acontecer aí com o fim da pandemia. E tem também o membro burguês, que tem tudo que o membro humilde tem, mas também tem prioridade maiores nos eventos, né, que vão acontecer pós a pandemia. Os descontos são maiores nos produtos das lojas. Os adesivos, eles ganham mais adesivos exclusivos, né, a cada 3 meses. Eles têm acesso a um mural com atualizações exclusivas para membros dessa categoria. Então, algumas informações aí acabam chegando primeiro para quem é dessa categoria. E
têm maiores chances nos concursos de sorte de itens levados pelos convidados. Isso é, por exemplo, foi lá o Baianinho de Mauá, que é um jogador aí bastante conhecido na sinuca, e ele levou alguns tacos para poder sortear. E aí eles chamam esse sorteio de concurso de sorte. E quem é membro burguês tem mais chance de ganhar esse concurso de sorte, que nada mais é que um sorteio. Bom, então é basicamente isso que eles têm na plataforma de membros atualmente. E aí, eles também têm um percentual de outros podcasts. Então, o Flow possui uma porcentagem, que aparentemente é de 25%, até onde eu chequei essas informações, dos outros podcasts produzidos por eles. Então, provavelmente, possivelmente, eles têm direito sobre o faturamento desses podcasts. É claro que produzir um podcast custa muito dinheiro. Então, não necessariamente tudo que eles conseguem agora com esses podcasts, eles colocam no faturamento da própria empresa, porque eu acredito que demanda um tempo até tudo dar certo. E agora, terminando aqui o lado direito, a gente vai para o lado esquerdo, começando a falar das atividades-chave. Então, eles têm diversas atividades aqui no dia a dia, contando a prospecção dos convidados, que eles precisam chamar, ver se topa, colocar uma data. Então, também precisa fazer a organização da agenda para encaixar todos esses convidados. Tem também a preocupação com o transporte dos convidados, porque vários não são, de São Paulo, a cidade onde eles estão localizados, então tem que preocupar com o avião, com algum transporte até mesmo para quem está dentro da cidade para chegar de Uber, etc. Tem a gravação dos próprios episódios, que é uma atividade aí chave da empresa. Tem a criação e publicação de cortes do podcast, que eles fazem o mais rápido possível, porque outros canais também podem fazer. Mas é claro que se eles forem mais rápidos, eles vão conseguir aí atingir uma audiência bem legal e se diferenciar dos outros canais de cortes. Tem a produção desses podcasts afiliados, que eles precisam fazer também várias coisas para que esses podcasts consigam ir para o ar. Tem a criação e publicação de corte desses podcasts afiliados. E tem, é claro, a manutenção e atualização da plataforma de membros que eles possuem. E essa plataforma, muito provavelmente, vai servir também para os podcasts afiliados. Atualmente, ele só serve para o Flow Podcast, mas o Monark já falou em um dos podcasts que os programadores estão trabalhando para que essa plataforma sirva também para os outros podcasts da família, que estão aí no guarda-chuva do Flow. Então, a gente vem aqui nos recursos-chave, que basicamente é a plataforma de membros, já que essa plataforma possui muitos dados importantes que podem ajudar e muito a criar, de fato, uma comunidade em volta dos fãs do projeto, e também, com essa plataforma, eles podem entender cada vez mais o público que eles têm e também a reputação da marca, da marca Flow Podcast, que serve tanto para análise dos anunciantes, quanto que os anunciantes vão pagar, que empresas vão realmente querer se atrelar à imagem do Flow, além do engajamento da própria audiência e também a participação dos convidados, o quanto os convidados querem participar do podcast, porque eu acredito que hoje, com o tamanho do Flow, as pessoas sempre agora, querem ir para o Flow Podcast e às vezes não é assim que funciona, eles não conseguem encaixar tantas pessoas na agenda ou até mesmo não tem interesse em qualquer pessoa que vá lá, mas é muito interessante que as pessoas queiram ir, isso mostra uma reputação muito legal da marca. Nas parcerias-chave, eu coloquei aqui as plataformas de mídia, que basicamente são as plataformas que permitem a publicação e a propagação do conteúdo criado, que são os agregadores dos podcasts. E até onde eu sei, esses são os parceiros-chave que eles têm atualmente, E aqui, na estrutura de custos, tem os custos operacionais, já que eles estão operando aí num lugar maior, eles se mudaram para um lugar maior para conseguir ter espaço para colocar todos esses podcasts, ter um espaço de lazer ali para os convidados e para gravar mais conteúdo, porque provavelmente vão ter mais canais e cada vez mais conteúdo sobre o próprio Flow.
Tem o custo da plataforma de membros, já que tem várias pessoas trabalhando nela, né? Isso é uma coisa que precisa ser sempre atualizada, então provavelmente isso aí tem um custo legal para eles. E é claro, o deslocamento dos convidados. Aqui nos custos operacionais eu já tinha colocado como os custos de produção, então ali já está embutido muitos dos custos, mas eu coloquei os deslocamentos separados aqui, porque eu acredito que isso é um custo muito relevante, né, para fazer com que o podcast realmente aconteça. Então é isso, a gente viu aqui como que o Flow Podcast consegue ganhar dinheiro. Essa foi a última aula aqui desse nosso curso. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado e aprendido bastante aqui e visto como que empresas diferentes possuem modelos de negócios muito interessantes e dá para a gente tirar insight desses modelos para a gente aplicar na nossa empresa e até mesmo como conhecimento. Isso aqui é muito legal. Então, esse foi o modelo do Flow Podcast. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por curtir esse conteúdo e até a próxima. Um abraço.